Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Graça paga caro por ter mentido pra Irene e se ferra muito. Ela vai ser perseguida pela vilã que não aceita ter sido enganada. Castigada de forma horrível pela vilã, é algo horrível que acontece com a loira. Tudo começa com o delegado Marino que conta pra Lucinda o seu maior podre. Ele diz: Lucinda, meu maior segredo é que eu tenho um filho. Eu abandonei ele pra ser criado por outra família. Lucinda se choca e diz: Como assim, Marino? Você abandonou um filho? Quem é essa criança? O delegado fica relutante em contar quem é o filho porque sabe das consequências que isso pode trazer. Mas ele não pode manter o segredo da sua amada Lucinda. Ele diz: Lucinda, esse segredo pode acabar com uma família inteira. E são pessoas perigosas. Eu não quero que nada de ruim aconteça com você, comigo ou com o bebê. Sem entender bem, Lucinda questiona o delegado por que algo ruim aconteceria com ela. E ele responde: Você tem que me prometer que vai me perdoar. Meu filho, na verdade, é o Danielzinho, filho da Graça. Eu tive um caso com a Graça quando o Daniel ainda estava vivo. Chocada, Lucinda vai se desesperar. Meu Deus, Marino, que loucura é essa? Se a família La Selva descobre que você enganou eles acabam com você. Mas Lucinda não cumpre com a sua promessa e não consegue perdoar o Marino depois de descobrir uma coisa tão horrível. Esse seu segredo é pior do que tudo que eu imaginei, Marino. Eu sou mãe, Marino. Eu não consigo aceitar você abandonando um filho. Eu não quero mais ver a sua cara nunca mais. Devastado, o delegado chora sem acreditar que está perdendo a mulher da sua vida. Ele sabia que em algum momento os podres do seu passado atrapalhariam o seu romance. Porém, enquanto os dois conversam, uma pessoa inacreditável escuta toda a conversa que os dois tiveram. Já deixa o gostei aqui no vídeo e se inscreve no canal. Do lado de fora da porta, uma pessoa misteriosa escuta tudo. Lucinda não se aguenta e vai até a mansão dos La Selva e pede para conversar com a Graça. Lá ela encontra a Angelina e revela: Minha tia, tá acontecendo uma coisa muito séria aqui nessa mansão. Eu acho que a Graça vai se dar muito mal aqui. Sem entender, Angelina leva Lucinda até o quarto, onde é recebida muito bem por Graça, que diz: Que visita boa, Lucinda. Danielzinho tava precisando mesmo de ver um rosto diferente. A Lucinda não demonstra estar bem em nenhum momento. Ela pede pra Graça se sentar porque ela precisa ter uma conversa muito séria. Isso vai deixar a loira descabelada implorando por piedade. A reação da Graça é tão ruim quanto a gente poderia esperar. Lucinda diz: Não precisa pagar de boazinha não, Graça. Eu já sei de tudo. Imediatamente o rosto da Graça é tomado pelo terror. Sem acreditar que o seu segredo foi revelado, o desespero começa a tomar conta dela. E diz: O delegado te contou, não foi? Lucinda concorda com a cabeça e ainda acrescenta: Contou e digo mais. Você tem que contar toda a verdade pra Irene e pro Antônio, Graça. Isso não é certo. Não se pode fazer isso, não. Sem chão, Graça implora pra Lucinda: Por favor, Lucinda, não fala nada pra ninguém, não. Se os La Selva descobrirem, é capaz de eu aparecer morta amanhã. Nesse momento, Lucinda entende que a mentira foi longe demais. Ela sabe que a Graça vai ficar em perigo se a verdade vir à tona. E o que vai acontecer com a Graça ou até mesmo com o Danielzinho, com certeza repleto de crueldade. Afinal, a Irene e o Antônio são imprevisíveis.
Depois da conversa, a Lucinda decide guardar o segredo da Graça. Afinal, a única pessoa que tem o direito de revelar tudo é a própria. Mas já é tarde demais. A notícia se espalha como uma fofoca e o segredo cai nos ouvidos de Agatha. Na pousada, Agatha, já sabendo da informação, pensa no que poderia fazer com tal bomba que pode acabar com uma família inteira. Em seus aposentos, ela diz: Irene, ai, se acha tão esperta, mas é tão bobinha. Nem o neto é dela de verdade. Que patética. A primeira coisa que a vilã faz após descobrir o segredo é ir até a Graça. Ela quer ver pessoalmente o desespero nos olhos da loira. Parece até que a Agatha sente prazer vendo as pessoas em desespero. Ela encontra com Graça e diz: Graça, minha querida, que bom que te encontrei. Que lindo seu bebê, ele é a cara do delegado. Ao escutar isso, a Graça fica com os olhos arregalados. Uma expressão de pavor toma conta da loira. Meu Deus do céu, tudo tá dando errado. Ela não vai conseguir esconder esse segredo por muito tempo, porque todo mundo já tá sabendo. Sem jeito e se tremendo toda, a Graça diz: Você parece com um delegado, Marino? Ai, que doideira, acho que não parece não. É que você não conheceu o Daniel, né? Ele é a carinha do Daniel. Com um sorriso debochado, a Agatha revela: Ai, querida, não precisa tentar me enrolar, porque eu já sei que esse filho aí é do delegado e não do Daniel. Não precisa ficar fingindo. Não pra mim. Os olhos da Graça enchem de lágrimas. Percebendo que a casa caiu pra ela, ela implora: Como você descobriu? Por favor, dona Agatha, não conta pra ninguém não. Eu nunca te fiz nada. A Agatha, rindo, acrescenta: É verdade. Você nunca me fez nada, Graça. Não tenho nada, absolutamente nada contra você. Mas o problema é a Irene. Eu vou adorar muito poder contar pra ela o quão patética ela é, a ponto de estar criando um netinho que nem é dela. Vai ser um prazer contar tudo pra ela e ver o mundo daquela mulher desabando. A Agatha sai e deixa pra trás a Graça perdendo o fôlego. O que essa mulher vai fazer com a Graça vai acabar com ela. Ela sabe que o castigo que vai receber da Irene é muito pesado. Graça liga pro delegado e questiona: Marino, pra quem que você contou o segredo do nosso filho além da Lucinda? Me ajuda, Marino. Eu acho que acabou de vez. Se alguma coisa acontecer comigo, você tem que prometer que vai cuidar do Danielzinho. Marino percebe que o tempo da Graça está acabando e questiona: Como assim? Eu só contei mesmo pra Lucinda, é a única pessoa que sabe, mas ela prometeu que não ia contar pra ninguém e eu acredito nela. Não foi a Lucinda, não. Graça diz: Não foi a Lucinda, Marino. Eu acabei de ser abordada pela Agatha, sabe? A mãe do Caio. Ela sabe de tudo. E ela vai contar tudo pra Irene e pro Antônio. E enquanto isso, a Agatha já se dirige ao encontro com Irene e pede pra ter uma rápida palavrinha com ela. A Irene não quer falar nada com a Agatha, porém, curiosa pra saber qual é o assunto, ela aceita. A Agatha vai com toda a educação e diz: Irene, que bom te ver. Como é que está o seu netinho? Irene, sem paciência, corta e sente uma ameaça no tom da Agatha. O Danielzinho? O que tem o meu neto? Sem conversa mole, Agatha. Se você me chamou aqui, deve ser por um bom motivo. Então desembucha logo. A Agatha então revela tudo. Ai, Irene, que falta de educação, hein? Mas o assunto é justamente o seu netinho. Irene se preocupa porque sabe que a Agatha é perigosa. Por mais que ninguém acredite nela, ela sabe que foi a Agatha responsável por dopar ela no próprio quarto e fazer ameaças cruéis. Então Irene fica muito preocupada quando percebe que a Agatha quer falar sobre o Danielzinho. Irene diz: Deixa o Danielzinho fora disso. Se
Se você ousar fazer qualquer coisa com ele, eu te mato. Escutou? Eu te mato. Rindo da Irene e se estressando, Agatha finalmente diz: Ah, Irene, eu vim aqui só pra poder rir de você mesmo. Eu vim aqui te revelar que o Danielzinho não é seu neto. Você tá sendo enganada igual uma patinha por aquela Graça. Porém, as palavras de Agatha não convencem Irene, que se levanta dizendo: Que absurdo é esse? Você me chama aqui pra contar uma barbaridade dessas? Me poupe, né, Agatha? Meu tempo é precioso. Irene se levanta, louca da vida ao ver que a Agatha está rindo dela, como se a Irene fosse trouxa. De cabeça quente, Irene sai batendo os pés. Vai embora com ódio, sem acreditar no que ouviu, porém preocupada, temendo que seja verdade. No caminho, Irene acaba presenciando uma cena muito curiosa. Depois de ter escutado o que a Agatha tinha a dizer, Irene percebe que a Graça está conversando com o delegado Marino e se questiona: Meu Deus do céu, se o que aquela mulher me disse for verdade... Ah, Graça, o castigo que você vai tomar de mim, você vai implorar por piedade. Graça e Marino estavam realmente se encontrando, afinal, eles perceberam que o segredo deles está vazando, porém algo muito preocupante aconteceu. Uma mensagem estranha apareceu no celular do delegado Marino que deixou ele muito preocupado. Ele diz: Caramba, será que alguém seria capaz de fazer isso mesmo com o pobre do Danielzinho? A cena mostra o celular do Marino uma mensagem que aparece dizendo que o Danielzinho corre risco de vida. Coincidentemente, justo quando Irene descobre que a Graça mentiu pra ela e que o Danielzinho não é o neto verdadeiro dela. As únicas pessoas que sabem da informação e que teriam capacidade de fazer algo muito cruel seria a Irene ou a própria Agatha. Esse mistério fica no ar, então o delegado se levanta e sai correndo para ver o Danielzinho. Ele liga para Graça e, preocupado, fala que ela precisa tomar muito cuidado, porque ele acabou de receber uma terrível ameaça. Graça precisa pegar o Danielzinho e fugir antes que o pior aconteça. Ele vai dizer no telefone: Graça, arruma suas coisas e sai daí agora. Alguém acabou de me enviar uma mensagem falando que vai acabar com o Danielzinho. Eu já tô investigando, mas a única coisa que eu posso falar pra você é fugir. Foge daí agora mesmo. A Graça vai ficar em choque e grita: Meu Deus, Marino, como assim? Ameaçaram o Danielzinho? Meu Deus, ele é só uma criança, não deixa nada de ruim acontecer com meu filho, por favor. Você é o delegado, vem pra cá me encontrar agora. Por favor, Marino. Graça estava preocupado que algo de ruim aconteceria com ela, mas na verdade a ameaça chegou pra pobre criança que é apenas um bebê. A maldade não vai ter limites, porque machucar um bebê é um absurdo. O delegado sai correndo para tentar encontrar com a Graça e vai ser nesse momento que os dois se encontram para conversar sobre o bem-estar do filho deles, que a Irene aparece. Sabendo que para descobrir a verdade, a Irene teria que agir pelas costas da Graça, porque a Irene não é boba. Ela sabe que se perguntar diretamente para a Graça se o Danielzinho não é filho do Daniel, a Graça provavelmente iria desconversar. Com todos frente a frente, a Irene olha nos olhos da Graça com ódio. Se vira pro delegado porque sabe que é o único que poderia revelar a verdade e questiona o Marino. Com muito medo do que poderia acontecer com Danielzinho, o delegado toma a decisão certa e diz pra Irene que não, que o filho não é dele, que o filho realmente é neto de Irene. Isso traz uma paz muito grande pra Irene, que não quer acreditar no que a bruxa da Agatha disse pra ela, mesmo que a Agatha estivesse de fato dizendo a verdade pra Irene. Irene, bem tranquilizada, diz:
realmente, eu acabei escutando uma besteira daquela Agatha, daquela louca, mas obviamente que era uma mentira. Ela me veio com essa história absurda que você, delegado, era o pai do Danielzinho, mas óbvio que não, né? Até parece. Marina e Graça ficam extremamente sem graça, porém conseguem disfarçar bem e a Irene não percebe que continua sendo enganada. Então, Irene vai embora e a conversa de Graça e Marino continua. Eles precisam descobrir, já que não foi a Irene que fez a ameaça de vida pro Danielzinho, quem teria sido responsável. Só pode ser um castigo isso que estão fazendo com a gente mesmo. Que tortura, porque alguém sabe da verdade, Graça. Alguém sabe da verdade que tá acontecendo aqui entre a gente. Eles mandaram a ameaça pra mim e não foi nenhuma coincidência. Graça revela pro Marino. Você viu, né? A Agatha contou tudo pra Irene e a Agatha também sabe de tudo. A única pessoa que poderia ter feito essa ameaça é a Agatha. Graça pede pro Marino desesperadamente que ele precise investigar melhor essa mulher, porque se ela for realmente a responsável pelas ameaças, o poder do delegado é o único que poderia salvar a vida do Danielzinho, que está praticamente jurado de morte. É muita crueldade. Os dois vão ter que se unir e ser muito fortes para conseguir enfrentar essa maldade que está por cima da cabeça do pobre bebê. A cena corta para Irene chegando na sua casa e a voz de Agatha na sua cabeça dizendo que o Danielzinho não é filho do Daniel fica martelando na sua cabeça. E por mais que o delegado tenha negado toda a informação de que ele era o pai, a Irene não vai se contentar. Ela está prestes a descobrir a grande verdade. A Irene diz: ai, Graça, se você estiver mentindo pra mim, eu vou descobrir a verdade. Se for mentira, você tá acabada, Graça. Realmente o cerco tá fechando pra Graça e realmente ela não vai conseguir manter a sua mentira por muito mais tempo. A grande preocupação mesmo agora é com o bem-estar do Danielzinho. Já aperta aqui embaixo no botão inscrever-se e deixa o gostei aqui no vídeo, porque aí você sempre vai ver os resumos de Terra e Paixão antes de todo mundo. Comenta aqui pra mim de qual cidade que você está assistindo esse vídeo e até o nosso próximo resumo.